Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de agosto, e agora são 11h40, né? Acabou agora aí Corinthians e Rosário Central, jogo válido pela volta, né, das oitavas da Libertadores. E o Corinthians, né, teve um jogo daqueles, mais um dia de se não for sofrido, não é Corinthians, né? Mas o que importa é que o Corinthians avançou, se classificou, fez aí o resultado, né? 1-0, placarzinho magro, mas muito importante, né? E, bom, vou passar para vocês tudo que foi o jogo, as escalações e tudo mais. Mas antes de mais nada, você que ainda não é inscrito, você mesmo que está aí do outro lado, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o que você achou do jogo, né? Deixa aí a sua opinião a respeito dos próximos confrontos aí da Libertadores. Para vocês, quem vai ser o campeão dessa Libertadores de 2026, né? Bom, é isso. Vamos lá. Diniz mandou a campo aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho, meio campo composto aí por Carrijo, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro armando esse time, à frente Caio César caindo ali pela direita e Pedro Raul centralizado lá na frente, né? O Corinthians jogava ali por vezes com alguns jogadores, Mateuzinho apoiando ali pela ala esquerda, não, Mateuzinho não, Matheus Bidu apoiando ali pela ala esquerda, né? Meio que um ponta, e o Caio César fazia pelo lado direito. Os três volantes apoiavam ali, né, o meio-campo, Ranielli, aquele jogador de marcação, Breno Bidon, jogador mais de distribuição de passe. Alan tá suspenso, né, porque foi expulso no jogo de ida. Então o Diniz hoje colocou o Ranielli, Carrijo e o Breno Bidon. E vamos lá, né? Aos 11 minutos aí, o Bidu recebeu uma bola do Garro e aí ele bate forte pro gol. O goleiro pegou, ele deu o rebote, né? Ele espalmou pra frente. E aí o Pedro Raul ficou com ela, o Bidu também tentava, ou era o Garro, chegar de novo na jogada. O goleiro saiu, deu o bote errado. Pedro Raul ficou com ela e finalizou ali, virou, finalizou, né? Chutou travado ali, bateu na defesa e a bola tinha saído para escanteio. Porém, na origem dessa jogada foi marcado um impedimento. Mas muito boa a chegada aí do Corinthians, né? E aí, aos 13 minutos, o Caio César recebeu uma bola ali pela direita, saiu da marcação de três jogadores do Rosário Central, né? E aí ele pegou de canhota, bateu, finalizou colocado, e o goleiro lá voou na bola, fez uma ponte lá, fez uma defesaça e mandou para escanteio, evitando aí o que poderia ter sido o primeiro gol do Corinthians, né? Perdão, tô com o nariz um pouco ruim, né? Então por isso pode ser que minha voz esteja um pouco diferente, né? Aí, aos 36 minutos, em uma cobrança rápida de lateral, o Bidu recebe e cruzou na área, né? Ele já foi rápido na jogada. E aí o Pedro Raul pegou, ele fez a leitura errada ali, né, do movimento, subiu para cabecear, mas a bola passou dele, ele cabeceou, ela resvalou nele. Então ele perdeu aí uma chance de poder escorar, tipo, finalizar no gol, sei lá, né? Aos 45 tivemos 2 minutos de acréscimos e aí tivemos o fim do primeiro tempo. Bom, o primeiro tempo, o Corinthians aí até onde eu falei, né, nos 13 minutos, mas digamos aí que até uns 15 minutos o Corinthians dominava a partida, né, com ações com bola, chegadas ali no gol, e o Rosário Central só se defendia e saía em contra-ataque. E o Corinthians conseguiu administrar muito bem aí o resultado no primeiro tempo, né? Nesses 15 minutos iniciais. Aí depois o Rosário Central começou a gostar do jogo, começou a cruzar a bola na área, ter escanteio, né? Tiveram vários, né? Tiveram uns 900 escanteios aí na partida. E aí o Corinthians começou a perder campo, né? Começou a se retrair um pouco mais. O treinador lá do Rosário Central, ele fez algumas alterações de posicionamento de volantes, o que impediu aquelas chegadas do Corinthians. Então ele anulou os pontas, né? Tanto pelo lado esquerdo quanto do direito, e deixou o meio de campo livre para o Corinthians trabalhar. Porém, ali pelo meio campo era muito difícil porque o Pedro Raul estava centralizado
e todo mundo sabe que ele não é um jogador de velocidade, então dificultou muito essas chegadas do Corinthians e as saídas pelas laterais, que é um ponto forte do Corinthians, né? Então, acabou que o Rosário Central começou a gostar mais da partida, ter mais posse de bola, tentar alguma coisinha, e o Corinthians baixou as linhas. Mas mesmo assim, foi um bom primeiro tempo da equipe do Corinthians. Na volta para o segundo tempo, o Corinthians voltou sem alterações, né? E aí, aos 57 minutos, após acertar o adversário, né, o Ranieri foi expulso. Ele pegou a bola, veio, ele foi dar aquele corte, né, aquela pancada para afastar para longe, só que ele deixou o pé, né, e aí ela bateu, o pé dele foi na coxa lá do adversário. O VAR chamou, ele já tinha amarelo, mas nem que não tivesse, o árbitro deu vermelho direto. E aí o Ranieri é mais um que deixou o Corinthians na mão aí, né? Na ida foi o Alan que foi expulso, e a volta o Ranieri, né? Sempre o Ranieri. Quando ele não entrega passe para o adversário e tenta fazer um gol, né? Como aconteceu lá contra o Vasco na final da Copa do Brasil, onde ele errou um passe e originou no gol do Vasco, né? Quando ele não faz esse tipo de coisa, ele, se eu não me engano, é o primeiro vermelho do Ranieri pelo Corinthians. Se eu não estou falando nenhuma besteira. Mas não pode, num jogo decisivo, um jogo de Libertadores que é extremamente difícil, você fazer uma coisa dessas, você prejudica a sua equipe. Então o Ranieri já é um jogador que ele é muito. Eu gosto do Ranieri, mas ele é um jogador mais de contenção. Ele desarma, ele tem raça, ele briga ali, mas ele é muito ruim para sair jogando bola. Sair jogando bola. Sair jogando ali pelo meio de campo, né? Ele erra passe, ele não é bom em sair jogando. Então aí ele vai e me faz uma dessa ainda para deixar o Corinthians com a menos, né? Complicado. Aí aos 69 minutos, né? Saiu Pedro Raul e entrou ele, né? Na verdade, essa Libertadores no começo ficou pautada assim lá para os argentinos que o Di Maria veio para fazer história, né? Veio para o clube de formação, de coração dele, que é o Rosário Central, e o Di Maria não fez história nenhuma. Quem veio para fazer história foi Memphis Depay, e é a volta dos que não foram, né? O Memphis que o Corinthians lançou a nota de não renovação com ele, depois de toda uma pressão de torcida, patrocinadores e internamente, né? Ele voltou, Memphis. E aí entrou Memphis, e esse sim veio para continuar a história dele e fazer mais história com essa camisa aqui, ó. Aí, aos 79 minutos, em uma cobrança de falta, né, para o Corinthians, o Bidu segurou a bola ali. Foi o Bidu? Acho que foi o Bidu. Bidu segurou a bola, teve a carga por trás, sofreu a falta. E aí, Memphis e Garro na cobrança. Garro deu espaço pro Memphis, né? Saiu da bola. E o Memphis pegou, cobrou a bola para dentro da área, fazendo a curva rasteira, né? Muito inteligente da parte dele, porque os adversários sabem que o Gustavo Henrique, que é o grandalhão, jogador de área, né? Costuma fazer muito gol por bola aérea, marcaram ele, né? Marcaram os jogadores mais altos. E o Memphis cruzou baixo para dentro da área. E aí, nessa cobrança, o Breno Bidon se antecipou lá ao jogador do Rosário, o Copete, e aí de pé direito ele só deu um tapinha que pegou e empurrou para dentro do gol ali, né? Fazendo 1-0 aí pro Corinthians. Cara, só o Corinthians mesmo fazer umas coisas dessas, né? E aí, com um a menos, numa baita dificuldade, Breno Bidon, após uma cobrança do Memphis, faz 1-0, tirando aquele peso, né? Aquele peso do jogo. Aí, aos 86 minutos, o Diniz resolve tirar o Breno Bidon, né? Que devia de estar muito cansado e pensando até taticamente, porque o Corinthians deu a bola depois da expulsão do Ranieri e o Rosário Central teve diversas chances. O Corinthians fez aquilo que era possível fazer jogando com a menos e todo o time faz, né? Recua e o adversário joga, o Corinthians se defendeu, tentou sair no contra-ataque. E o Diniz colocou o Tchoca no lugar dele para ser mais um homem de área ali, para evitar os cruzamentos que eram a todo momento do Rosário Central, né? Aos 89 minutos, o Diniz tirou o Caio César e colocou o Charles, né? Aí sim ele começou a povoar mais o meio-campo, colocou um volante. Tivemos 6 minutos de acréscimos ao chegar dos 90, e aí nesses 6 minutos aí, o Corinthians teve ali mais umas outras tentativas do Rosário, né? Teve um chute que o cara pegou ali na cobrança do escanteio, a bola chegou no cara, ele finalizou e o Hugo resvalou ainda, o juiz deu tiro de meta.
mas o Hugo ele relou com as pontinhas do dedo ali, evitou aí. Teve um lance também anterior que esse Copete aí, ele saiu cara a cara, né? O Gabriel, ele foi lançado, o Gabriel Paulista foi dividir uma bola com ele, errou o tempo de bola, errou o bote, e aí o Copete ficou cara a cara com o Hugo, pegou e isolou a bola, né? Para nossa sorte. Ainda bem que ele isolou, né? A sorte estava do nosso lado hoje. E aí tivemos nesses 6 minutos algumas outras tentativas do Rosário, mas o Corinthians se segurou e avançou aí. Corinthians classificado para as quartas de finais. O adversário de agora é o Estudiantes, né? Acho que ainda vai ser definido os mandos de campo, né? Onde que vai ser o primeiro e o segundo jogo. Mas o Corinthians classificado e classificado daquele jeito Corinthians de ser, né? Sofrido até o final. Cara, tem que parar de ser assim, né? Tem que ser mais tranquilo. A gente tá cansado de toda hora o coração ficar ali, né, a mil, naquela expectativa, sofrendo o jogo inteiro. Mas o que importa é que o Corinthians conseguiu suportar a pressão do Rosário Central, saiu classificado, né? E o Memphis, que reestreou pelo Corinthians, né, depois dessa renovação, foi muito importante, dando uma assistência aí para o gol que determinou a classificação do Corinthians, né? Foi uma boa partida aí do Gustavo Henrique, né? Foi muito bem. O Mateuzinho também muito bem na partida. Matheus Bidu bem também. O Garro foi pouco participativo, na minha opinião. O Bidon, apesar de ter feito o gol, né? Ele estava bem apagado na partida. Então, foi um gol salvador, mas ele foi bem apagado assim no jogo, né? No contexto geral. Pedro Raul também poucas oportunidades, né? Difícil. Quando o Yuri Alberto não tá, o estilo de jogo muda totalmente. O Yuri é aquele cara dinâmico, né? Ele corre, incomoda a defesa, jogador de velocidade, então toda hora o Garro ou quem tiver ali tenta esticar a bola para ele correr, infernizar a defesa. Mas o Pedro Raul é um jogador mais de área, mais pesado, não tem essa mobilidade toda, né? Mas quem mais? Carrijo jogou um absurdo de bola, pô, foi sensacional. Teve um lance no meio de campo que ele entortou o cara para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, o cara ficou perdido. O cara tava seguindo ele, né? Como se fosse a sombra dele. Ele jogava para um lado, o cara vinha, ele dava no outro. O cara ficava perdidinho. O cara até desistiu, teve uma hora de marcar ele. Então o Carrijo jogou muito bem. Caio César muito bem, sofreu bastante falta porque um jogador incisivo, vai para cima mesmo, no mano a mano, briga pelas bolas ali, né? Foi muito bem na partida hoje. Ranieri, que foi mal, na minha opinião, fez uma boa partida antes de ser expulso, porém, depois disso tudo aí, né, tomou o cartão amarelo, nos 36 do primeiro tempo, e aí nos 50 e tantos foi expulso aí, prejudicando a equipe, né, que graças a Deus conseguiu sair classificada. Bom, é isso, né? É, Próximo jogo do Corinthians agora é no final de semana contra o Coritiba lá no Paraná, né? E eu espero que o Corinthians consiga, nós todos esperamos que consiga vencer, sair com os 3 pontos de lá e colar mais ainda no pelotão de cima aí do Campeonato Brasileiro. A gente vai esperar aí também as datas dos jogos das quartas de final, né? Contra os Estudiantes, mando de campo e tudo mais. E é isso. Desejo para vocês aí um bom resto de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. Um bom final de semana também, né? Porque eu só vou vir aí depois do jogo do Corinthians. E é isso. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.